Olá pessoal, hoje eu gostaria de mostrar para vocês algo sobre o PowerPoint. Como você pode criar um slide mestre ou slides mestres. Do que se trata? Vou mostrar aqui na prática, fica mais fácil, né? Se é mestre, já dá uma ideia do que nós vamos criar, não é? É um slide a partir do qual você vai criar outros. Olha só, tecla Windows. Iniciar janela. Cortar na janela. Caixa de pesquisa edição em branco. Vou digitar as iniciais de PowerPoint, PO. PowerPoint, aplica. Achei, já foi localizado, eu vou dar Enter. PowerPoint, página inicial. Veja só, quando o PowerPoint abre, ele me oferece vários modelos para apresentação de slides. Por exemplo, vou dar uma seta para a direita. E sala da diretoria Alt. Ele leu para mim, Ion, sala da diretoria. Esse é um modelo possível e é o que eu quero. Então, vou dar Enter. Diálogo. Criar botão. Criar botão, eu dou Enter. E sala da diretoria. Muito bem. Vamos ver quais campos eu tenho aqui. Vou dar Tab. Local do título centrado for. Local do título, mais um Tab. Local do subtítulo for. Subtítulo, mais um Tab. Local do título. Voltei para local do título. Então, ele me oferece um local na capa, porque aqui eu estou no slide de capa, não é? Um local para título, um campo para título e outro para subtítulo. O modelo, ele oferece para mim uma formatação para a fonte. Vou mostrar aqui para vocês, quer ver? Local do subtítulo. Mais um Tab. Local do título central. Local do título, vou dar Enter. Edição. Vou pressionar Insert F. Observe o que ele vai falar com relação ao tamanho da fonte. É depois que ele fala o nome da fonte. Insert F. Century Graphic 54. Viu? 54. Insert F. Century Graphic 54. Detalhe, aqui também ele não está utilizando o efeito negrito. Eu vou pressionar Insert F e você verá que ele vai falar tudo e não dirá negrito. Insert F. Century Graphic 54.0 branco. O que ocorre? Para mim, tudo que ele ofereceu aqui está ok, mas eu quero mudar o tamanho e quero inserir negrito. Tá? Vou dar ESC. Local do título. E isso eu também quero fazer aqui no subtítulo. Vou dar Tab. Local do subtítulo for. Vou dar Enter para habilitar o campo. Edição. E vou pressionar Insert F. Você vai ver que o tamanho aqui não é o que eu desejarei, porque ele ofereceu para o título, se não me engano, 53, e eu quero o tamanho 65. Aqui eu não sei o que ele vai oferecer, mas eu quero 40. Quer ver? Insert F, vamos ver o tamanho que ele oferece. Century Graphic 18. 18, ok? E ele também não oferece o efeito negrito. Pressionar aqui o Insert F, você verá que ele não fala ao final negrito. Century Graphic 18.0 pálido claro rosa escuro. Então, a formatação de fonte, eu vou dar ESC. Local. A formatação de fonte que aqui está, eu concordo com tudo, menos o tamanho, e eu acrescentaria o negrito. Então, para eu criar esse slide aqui, o que eu ia fazer toda vez? Eu ia habilitar campo por campo, ia mudar o tamanho e adicionar o negrito. Se eu criar, no entanto, um slide mestre a partir desse aqui, no slide mestre, eu já faço a alteração do tamanho da fonte, insiro o efeito negrito, e depois, quando eu for usar o mestre, eu não preciso fazer mais alterações. Por quê? Porque o mestre já trará a fonte no tamanho que eu quero e o efeito negrito. Como que eu faço, então, para criar um slide mestre a partir desse aqui, só que do jeito que eu desejo, né? Com a fonte alterada no tamanho, acrescentando o negrito. É assim, Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Página inicial. Aqui eu estou na guia página inicial. Eu vou pressionar a seta para a direita até a guia exibir. Inserir guias. Design guias. Transições guias. Animações guia. Apresentação de slide. Revisão guias. Exibir guias. Exibir. Ok? Aqui eu pressiono Ctrl seta para a direita até... Exibir grupo, modos de exibição mestres grupo, slide mestre botão de alternância não pressionado. Slide mestre, o botão, ele está dizendo que não está pressionado. Eu vou dar Enter. Slide de título vista mestre dos slides. Viu? Aqui já está mencionando ser mestre. Então, vamos lá.
Você verá que surgiram novos campos aqui também. Eu vou dar Tab. Grupo. Retângulo forma ofuscado. Local do título centrado. Forma clique para editar o título. Muito bem, cheguei no título. Vou fazer as alterações que eu quero. Vou dar Enter. Edição multilinha selecionado. Ele está dizendo que está selecionado. Eu não quero nada selecionado aqui. Eu vou dar Delete. Em E agora eu vou mudar o tamanho da fonte e acrescentar negrito. Eu posso fazer assim, ó. Shift, Ctrl F. fonte diálogo. Aí eu dou Tab. Fonte para texto latino edição. A fonte eu não vou mudar. Tab. Fonte janela. Estilo da O estilo eu vou descer com a seta até negrito. regular, itálico, negrito. Pronto, já acrescentei negrito, né? Vou dar Alt Tab. Tamanho edição Alt mais T54. Ó, 54, eu não quero, vou apagar. Tecla End, Em branco. Backspace 2 vezes. 4, 5, Apaguei. Agora eu vou digitar 65. 6, 5, Ctrl seta para a esquerda. 65. Ok, aí eu dou Enter. E um salada. Vamos ver se mudou agora. Eu vou pressionar Insert F, ele precisa falar 65 e no final negrito. Ó. Insert F. Century Graphic 65.0 branco negrito. Ok, passa a ser esse o padrão. Do ESC. Local do título. Agora vou dar Tab. Local do subtítulo forma. Vamos alterar o subtítulo. Enter. Edição multilinha selecionado. Ele está dizendo que está selecionado, eu vou dar Delete. Em branco. E agora eu vou alterar o tamanho e vou acrescentar o negrito, tá? Shift, Ctrl F. Fonte diálogo. Vou dar Tab. Fonte para texto latino. Não vou mudar a fonte. Tab. Fonte janela. Estilo da fonte. Estilo, eu vou descer com a seta até negrito. Regular, itálico, negrito. Muito bem, agora eu dou Tab. Tamanho edição Alt mais T18. 18, eu vou apagar, tá? End. Em branco. Backspace 2 vezes, né? 8, 1. E agora A eu vou entrada colocar não. 40. 4, 0. Ele fala assim, a entrada não pode ser um número não sei o que, pode ignorar isso, tá? Ctrl seta para a esquerda. 40. 40, mudei. Enter. E um salada de. Vamos confirmar, ó. Insert F. Century Graphic 40.0 pálido claro rosa escuro negrito. Pronto. Já mudei a fonte e acrescentei o negrito. Agora eu mudei o tamanho da fonte, né? Digo ESC. Local. Vamos ver o que tem mais aqui, ó. Tab. Local da data forma 8/16/2020. Se você quiser mudar o formato de apresentação da data, né? Eu vou deixar. Tab. Local do rodapé forma. Aqui é o local do rodapé. Eu vou inserir um rodapé. Ó. Enter. Edição multilinha em branco. Ele não falou selecionado. Eu vou colocar aqui Projeto João 9. Caps Lock. P, K, R, U, J, E, T, U, A, SPA. 9. Projeto João 9. Projeto João 9. Eu dei uma seta para cima. E aqui eu vou alterar também. Tá? Vou mudar o tamanho da fonte. E vou mudar também o estilo acrescentando o negrito. Mas agora eu tenho que selecionar, né? Então, Ctrl Home. Shift, Ctrl End. Projeto João 9 selecionado. Então, vamos lá. Shift, Ctrl F. Fonte diálogo. Esse atalho para eu ir para a janela fonte, né? Vou dar Tab. Fonte para texto. Fonte eu não vou mudar. Tab. Fonte janela. Estilo. Descer com a seta até negrito. Itálico. Negrito. Muito bem. Tab. Tamanho edição Alt mais T10. 10 eu não quero, vou colocar 20. Em branco. 0, 1. A entrada não. Pressionei a tecla End e depois Backspace 2 vezes. Apaguei. Agora eu vou digitar o que eu quero. 2, 0. 20. Tá bom? Aí eu dou Enter. Slide de título. Aí Insert F para conferir. Century Graphic 20.0 branco negrito. Muito bem. Agora ESC. Local do. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Tab. Retângulo ofuscado. Local do número do slide forma número. Aqui o formato do número do slide. Eu também não vou alterar. Vou continuar com Tab. Grupo. Retângulo forma ofuscado. Local do título. Local do título. Então, eu já alterei tudo que eu quero. Eu vou agora fechar o slide, que é a capa da minha apresentação. Como? Vou salvar aqui, né? Ainda não salvei o arquivo. Vou salvar apenas as alterações que eu fiz na capa. Alt. Guias da faixa de opções guia expandido. Slide mestre guia selecionado. Eu estou agora na guia Slide Mestre, uma guia que ele criou uma vez que eu estou trabalhando com Slide Mestre. Agora eu vou pressionar Ctrl seta para a direita até fechar. Slide, layout, editar tema, plano de tamanho grupo, fechar modo de exibição mestre botão ao. Fechar, vou dar Enter. Slide 1 exibição. Ok, fechado. Muito bem. Agora eu vou criar o Slide Mestre para
o slide propriamente dito, porque esse slide aqui é a capa, né? Então, a capa ela é diferente dos demais slides da apresentação. Eu vou criar um novo slide, Ctrl M. Slide 2, exibição de slide. Muito bem. E agora eu vou dar Tab, porque é a forma de eu editar um slide que eu criei. Tab. Local do título forma. Aqui, ó, local do título, mais um Tab. Local do objeto forma. Local do objeto, mais um Tab. Local do título forma. Muito bem. Aqui o que vai acontecer? Eu concordo com tudo, menos o tamanho, e eu quero adicionar negrito, tá? Então, nós vamos primeiro ativar aqui a criação do slide mestre. Como? Alt. Guias da faixa de opções, guia expandido. Página inicial. Seta para a direita até exibir. Inserir guia. Design guia. Transição. Animação. Apresentação. Revisão guias. Exibir guia. Cheguei, exibir. Ctrl seta para a direita 2 vezes. Ó. Exibir grupo. Modos de exibição mestres grupo. Slide mestre, botão de alternância não pressionado. Ó, o botão aqui não está ativado para slide mestre. Eu vou ativar Enter. Título e conteúdo vista mestre do slide. Ok? Então, vamos fazer as alterações. Você viu que ele falou ali sobre mestre, né? Então, Tab. Local do título forma, clique para editar o título. Local do título, vou dar Enter. Edição multilinha selecionar. Ele diz que está selecionado. Eu não quero, vou aqui pressionar o Delete. Em Eu não vou conferir nem o número que está lá, porque a gente vai ver na medida em que a gente altera. Mas aqui eu quero colocar 50, tá bom? Então, Shift, Ctrl F. Fonte diálogo. Então, vamos lá, Tab. Fonte para texto latim. Fonte eu não vou alterar, Tab. Fonte janela. Estilo da fonte, caixa de Estilo eu vou alterar, vou descer com a seta até negrito. regular, itálico, negrito. Muito bem, agora mais um Tab. Tamanho edição Alt mais T36. 36, aqui você altera, exemplo, End, Backspace 2 vezes. 6, 3. Eu vou A colocar entrada não. 50. 5, 0. Ó, Ctrl seta para a esquerda, 50. dou Enter. Título e conteúdo. Muito bem, vamos conferir se mudou para 50 e acrescentou o negrito. Insert F. Century Graphic 50.0 branco negrito. Perfeito, eu dou ESC. Local do título. Vamos lá, Tab. Local do objeto forma, clique para editar os. Muito bem, vamos alterar agora. É porque aqui você tem o título e nesse ponto aqui você vai colocar um texto. Né? Por exemplo, o título podia ser NVDA. Aí aqui embaixo diria o NVDA é um leitor de telas e tal, né? Vou dar Enter. Edição multilinha selecionado. Olha, ele diz que está selecionado, eu vou dar Delete aqui. Aliás, aqui tem um detalhe importante. Ele, por padrão, ele cria aqui alguns níveis, nível 1, nível 2, nível 3. E na primeira linha tem um indicador, antes da primeira linha. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou apagar tudo que está aqui, ó, Delete. Em branco. Vou pressionar Ctrl Home Em branco. e vou apertar o Backspace. Em branco. O que eu fiz aqui? Com o Delete, já que ele falou que estava selecionado, eu apaguei o nível 1, nível 2, nível 3. E quando eu pressionei Ctrl Home, eu fui para a primeira linha. Pressionei o Backspace e eu apaguei o marcador. Certo? Então, aqui, ó, seta para cima. Em branco. Em branco. Para baixo está tudo em branco, tá? E agora eu vou alterar o tamanho. Aqui o meu padrão é assim, o título é 50, quando é um título pequeno, e o texto é 40, quando o texto também é pequeno. Shift, Ctrl F. Fonte diálogo. Vamos lá, Tab. Fonte para texto. Fonte eu não vou mudar, Tab. Fonte janela. Estilo da fonte. Estilo, vou descer com a seta até negrito. Regular. Negrito. Muito bem, negrito, Tab. Tamanho edição Alt mais T18. 18, eu vou apagar e vou colocar 40. Em branco. 8, 1. Em 4, 0. Você já sabe como eu faço, né, para digitar aqui. Agora Enter. Título e conteúdo. Vamos confirmar. Insert F. Century Graphic 40.0 cinza escuro negrito. Muito bem, está feito. ESC. Local do objeto. Bem, o meu slide já tem tudo o que eu quero, certo? Portanto, agora eu vou salvar isso aqui. Alt. Guias da faixa de opções, guia expandido. Slide mestre, guia selecionar. Ó, a guia é slide mestre, eu vou dar Ctrl seta para a direita até fechar. Slide, layout, editar, plano, tamanho, fechar grupo, fechar modo de exibição mestre. Ele falou que eu posso fechar, eu vou dar Enter. Slide 2, Então tá aqui, ó, slide 1, slide 1, exibição. seta para cima, slide 1 para baixo. Slide 2, E agora eu vou salvar o meu slide mestre. Vou pressionar aqui F12. Salvar como diálogo. Vou escrever aqui, ó, slide mestre. K, E, L, I, D, E, espaço, E, S, T, R, E, espaço, caps lock ativado. J9, do projeto João 9. Vou colocar PJ9. P, J,
9. Ok? Dou Enter. Slide Mestre PJ9. Muito bem, está feito. Então aqui, ó, Insert T. Slide Mestre PJ9. O Slide Mestre, ele tem as configurações que eu salvei. Ok? Então, por exemplo, vamos lá. Aí eu procuro o arquivo Slide Mestre. Dou Enter, ele vai abrir dessa forma aqui, ó. Slide Mestre P. Aí eu desço com a seta. Slide 1 exibição de. Ó, subo o slide 1, desço. Slide 2 exibição. Slide 2. Então, ó, subo. Slide 1 exibição. Slide 1. Aí eu vou preencher só. Quer ver? Ó, Tab. Local do título centrado forma ofuscado. Eu dou Enter. Edição multi. E já vou escrever, ó. Caps Lock desativado. Spa 9. Ó, seta para cima. Projeto João 9. Digamos que eu fosse fazer uma apresentação para falar do projeto João 9. Vamos conferir aqui, ó, se está tamanho 65 em negrito, ó, Insert F. Century Graphic 65.0 branco negrito. Só que agora eu não tenho que alterar nada, né? Então, ESC. Local. Aí, Tab. Local do subtítulo forma. Subtítulo, Enter. Edição multi. Aí eu vou apresentar aqui. Como surgiu. Caps S-U-R-G-I-U. Como surgiu, tá? É o texto do subtítulo. E aí, vamos conferir, porque eu tinha colocado aqui 40 e negrito também, né? Então vamos ver, Insert F. Century Graphic 40.0 pálido claro rosa escuro negrito. Perfeito, eu dou ESC. Local do subtítulo. Muito bem. A capa está pronta, eu vou voltar, vou dar ESC para sair daqui. Slide 1. Slide 1 e vou para o 2, desço com a seta. Slide 2 exibição. Agora são os slides propriamente ditos, né? Não é a capa mais, eu vou dar Tab. Local do título forma. Local do título, eu dou Enter. Edição multilinha em. Aí eu vou colocar aqui integrantes. Caps Lock I-K-N-T-E-G-E-A-N-E-S. Integrantes do projeto, né? Vou pressionar Insert F. Lembra que eu tinha colocado 50 em negrito? Vamos ver, Insert F. Century Graphic 50.0 branco negrito. Perfeito, não preciso fazer nada, né? Porque já está do jeito que eu quero, ESC. Local do. Aí eu dou Tab. Local do objeto forma. Vamos habilitar esse campo, Enter. Edição multilinha em branco. Muito bem. E aqui, ó, eu colocaria os integrantes. Caps Lock ativado. Todos K-U-D-U-S. Espaço. são voluntários. S. A. V-U-L-U-N-T-A-U-S. E. E aí eu escreveria o texto todo, né? Ó, seta para cima. Todos são voluntários. Vamos ver se está do jeito que eu tinha colocado. Tamanho 40 em negrito. Insert F. Century Graphic 40.0 cinza escuro negrito. Perfeito, ESC. Local do objeto Tá bom? Bem, já está ok para mim, eu vou dar ESC. Slide. Aí você fala, mas peraí, só vai ter 2 slides? Não, aqui, ó, seta para cima. Slide 1. Projeto João 9. Aqui é a capa. Seta para baixo. Slide 2. Integrantes. Aí eu quero criar mais slides. Vamos criar. Ctrl M. Slide 3. Exibição de slide. Aqui ele já vai seguir o padrão dos slides. Ou seja, eu criei, ele vai seguir o padrão do anterior, ó, Tab. Local do título forma. Vou dar Enter aqui, ó. Edição. Insert F, você vai ver que o tamanho é 50 e também está em negrito. Ó, Insert F. Century Graphic 50.0 branco negrito. Perfeito, ó, ESC. Local. Vou dar Tab. Local do objeto. Local do objeto, Enter. Edição multilinha. Você vai ver que o tamanho aqui está 40 e também negrito. Ó, Insert F. Century Graphic 40.0. Muito bem, ESC. Local do. Então, vou dar ESC de novo. Slide 3. Vamos para cima. Slide 2. Slide 2, seta para baixo. Slide 3. Exibição de slide. Aqui ele está falando de exibição de slide porque eu não preenchi. Então, eu mostrei para vocês como você pode criar um slide mestre. Né? De modo que, portanto, seja na escola onde você trabalha, na empresa ou no padrão que você faz para apresentações suas, siga-se assim. Aí você fala, mas como que você chegou a essa conclusão do tamanho e tudo mais? Ora, eu contei com uma pessoa que enxerga, porque tudo isso aqui é muito visual. Então, para o que eu desejava, eu escolhi um modelo que o PowerPoint oferece, e a partir do que o PowerPoint oferece, eu fiz as alterações que eu julguei adequadas e que atenderam ao meu propósito e que a pessoa com boa visão disse para mim, ficou ótimo. No caso do slide, o que eu faço? Se o título é pequeno, tamanho 50 já está no slide mestre. Se o título for grande, aí eu altero para 40. E no texto dos slides, se o texto é pequeno, fica 40. Ou melhor, é isso mesmo.
E se o texto for grande, aí eu coloco 30. Né? É porque é inversamente proporcional. Né? Quanto maior o título, menor o tamanho para caber. Tá bom, pessoal? Então, tá aí como você pode criar slides mestre e assim utilizar nas suas apresentações. No caso aqui, por exemplo, se eu tivesse terminado de criar, aí era só salvar como, né? F12. Salvar como dia. Aí eu dava um nome, por exemplo, teste. TESTE 1. Teste 1. Ó, teste 11. 1. E dou Enter. Teste 11. Então, veja aqui, ó, aqui não é mais o slide mestre, né? Esse aqui é o slide que eu criei. Então, o slide mestre, o arquivo dele está salvo em bom lugar. Você vai usar quantas vezes precisar. Como eu demonstrei, você abre, preenche, salva seu novo documento e deixa o slide mestre sem nenhuma alteração. Salva sem alterações, tá bem? Obrigado, pessoal. Espero que tenha dado para entender. Qualquer dúvida, faça contato conosco. Eu deixo meu WhatsApp, 61 98437-8597. Repetindo, 98437-8597. Até o próximo vídeo.